Olá, bom dia, amado irmão, amada irmã. Estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor, agradecer a Ele todas as maravilhas, todos os livramentos que Ele nos concedeu. Livramentos que a gente nem ficou sabendo, mas os anjos do Senhor nos livrou, porque existe uma batalha espiritual no céu, a qual a gente não vê, mas ali estão em guerra os anjos que o Senhor determinou para nos guardar e os demônios, os anjos caídos que estão tentando o tempo todo nos afastar do caminho do Senhor, nos tirar dos propósitos, apagar os sonhos de Deus na nossa vida. E por isso que nós devemos nos achegar a Deus todas as manhãs. É por isso que nós devemos orar incansavelmente e entregar a nossa vida, os nossos filhos, os nossos negócios, tudo que é nosso é preciso Deus guardar. Porque foi para isso que Ele nos criou, para termos relacionamento com Ele, para andarmos em comunhão com Ele. Mas nesta linda manhã, eu venho trazer um episódio na Bíblia que pode parecer chocante, mas Deus permitiu que esse episódio ficasse relatado para que a gente pudesse ver até que ponto chega a maldade do homem, até que ponto chega aquele e aquela que está afundado no pecado. E eu sei que você vai ficar refletindo, meu Deus, mas como isso acontece? E muitas das vezes você vai ver ao seu lado, perto de você, pessoas que se dizem ser de Deus e não são. Pessoas que se dizem ser crente, conhecer a palavra de Deus, porque crente até o diabo é. O diabo conhece a palavra. Mas aquela pessoa que se diz ser lavada, ser remida, ser restaurada. Amados, aonde Jesus passa, tudo se faz novo. E é isso que eu quero ler com vocês. Aqueles que propagam o mal nunca tiveram um encontro real com Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1. E nós iremos ler o seguinte versículo. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, depois a gente vai ver o que é levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Soberano e eterno Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso conselheiro, Tu és leão da tribo de Judá, conselheiro fiel, príncipe da paz. Dai-nos, Senhor, discernimento acerca deste texto, para que possamos, Senhor, nos apartar do mal e aprender com o Teu texto aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou tentar resumir bem rapidamente para esse vídeo não ficar longo, para que você veja até o final. Concubina, nós lemos aqui que o levita, ele tomou uma concubina. Concubina era a segunda mulher que naquele tempo o homem podia tomar uma segunda mulher quando a primeira fosse estéril, não pudesse gerar filhos. A lei daquela época dava direito da pessoa ter uma concubina para dar-lhe filhos e povoar a terra. E nós vimos também aqui que ele peregrinando, ele estava
passeando. Devemos tomar cuidado quando estamos passeando e a mente também fica leve, livre, solta. Nossa mente precisa estar em Cristo, precisa estar guardada. Amados, o que eu quero falar com vocês acerca desse texto que Deus colocou no meu coração para trazer para a tua vida é que esta concubina que nós lemos, ela foi esquartejada. Ela foi morta, estuprada, esquartejada. E quem a tomou para si? Um levita, que é levita evangelista. Levita, ele era integrante da tribo de Levi. O que é tribo de Levi? Tribo de Levi era uma tribo sacerdotal que cuidava exclusivamente das coisas de Deus. Ela se consagrava, ela orava, ela buscava somente aquilo que era do alto. Misericórdia. Porque este homem tinha que ser um exemplo e ele era um assassino. E a gente pode ver, eu convido você a ler o texto em Juízes, o capítulo 19, todo, o capítulo 20 todo, e você vai conhecer toda a história e você vai se indignar, você vai ficar estarrecido. Um levita sem caráter. Quantos de nós, quantos ao nosso redor? Você deve estar pensando aí. Eu convido você a ler e depois, se você tiver o meu zap, se você quiser conversar a respeito disso, ela foi esquartejada. Ele provavelmente, se você ler o texto, você vai ver que ele guardava uma mágoa, porque ela o traiu e ele a foi buscar, mas ele a foi buscar para deixar os filhos de Belial, aqueles que eram dominados por Satanás, a pegarem, estupraram a noite toda. E sabe o que o levita fez? Ele foi dormir. Ele dormiu a noite toda sabendo que a sua mulher estava sendo estuprada. E ele ainda encontrou com outro ancião lá. Eu convido você a ler o texto. E esse ancião, para proteger o levita, porque o ancião acreditava que ele era um sacerdote, e era mesmo um sacerdote, só que um sacerdote de Belial, um sacerdote do inferno. E esse ancião ainda entregou a sua filha também para os inimigos de Deus, né? Os homens lá que queriam, na verdade, pegar esse sacerdote. Mas aí o ancião, para proteger, entregou sua filha, que era virgem, e a concubina. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Quantos lobos disfarçados de ovelha em nosso meio, mas todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Senhor propaga o bem, é do bem, e nós conseguimos detectar isso, porque as ações das pessoas, as atitudes nos mostram. Não acredito em fala, não. As falas podem ser bonitinhas, a falácia pode ser dominada, pode ser entoada ali de uma forma agradável, mas olha as atitudes, porque tem muito lobo em pele de cordeiro, muito assassino, muita oração contrária, muito feiticeiro, mas que estão ali maquinando o mal, que estão ali provendo o mal. São inimigos de Deus, disfarçados de levita. Levita, aquele sacerdote, recebia esse título de levita porque ele vivia na tribo de Levi. Hoje em dia nós chamamos
quem louva, quem canta no ministério de louvor de levita, mas não é. Levita é quem era da tribo de Levi, a tribo que era sacerdotal, só de sacerdotes. Mas a gente viu ali que ali tinha um levita sem caráter. Quantos levitas, quantos sacerdotes que se dizem ser sacerdotes sem caráter você conhece? E muitas das vezes você nem quer ouvir falar de Deus através da vida dessa pessoa, porque o Deus que restaura, o Deus que muda, ela não deixou esse Deus entrar no coração dela. E ela ou ele caminha deixando aquele rastro de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Esta é, sem dúvida, alguma das mais terríveis histórias da Bíblia. Ela causa horror e repugnância, mas ela é real e verdadeira. Vai lá no livro de Juízes, capítulo 19, capítulo 20, lê também o 21, seja um leitor da palavra de Deus e você vai entender muita coisa que fica um ponto de interrogação em nosso coração. Às vezes nós nos perguntamos e às vezes não achamos resposta. Mas os bandidos de Gibeá, eles eram tão afundados no pecado quanto aquele levita separado que era sacerdote, que não era nada, que nada mais era do que bandido como os bandidos de Gibeá. Eu convido você nesta hora orar. Eu convido você a entregar o seu coração e vamos pedir a proteção de Deus para que o Senhor possa andar nos guardando desses feiticeiros que se dizem levitas, que se dizem sacerdotes, sacerdotisa, mas no fundo são lobos disfarçados de ovelha. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, neste momento contigo, aonde lemos, meu Pai, coisas horrendas que aconteceu naquele tempo, Pai, no livro de Juízes, quando a terra ainda não tinha um rei, Senhor, para conduzir aquele povo nos teus caminhos. E o povo, meu Pai, se apartou de ti, deixou de ouvir os teus mandamentos, os teus estatutos. E por isso, meu Pai, nós vimos aqui um assassinato de alguém, meu Pai, que se dizia ser sacerdote. Pai, nós te pedimos nesse tempo, Senhor, livra-nos dos assassinos espirituais, dos falsos sacerdotes, dos falsos, Pai, daqueles que são lobos em peles de cordeiro. Tem a maldade no olhar, a inveja está dentro do coração, a soberba, Pai, toma conta, a ganância. Oh, meu Pai, que nós possamos ser livres, Senhor, e guardados por Ti. A Tua palavra vai nos dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que no final dos tempos, Senhor, haveriam pessoas presunçosas, amantes de si mesmo, mentirosas. Oh, meu Pai, o tempo é esse, o tempo é chegado, Senhor, e nós já estamos vivendo essa situação. Senhor, livra-nos. Nós sabemos que os teus anjos estão acampados na vida de todos aqueles que são retos e justos. E por isso, Pai, nesta manhã nós oramos a Ti. Te pedimos para que sejamos guardados de todo espírito de contenda, de ciúme, de inveja, de conspiração do mal. Senhor, nos livra, nos guarda daquele que é falso, daquele que se diz ser e não é. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos do homem mau. Esta é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados,
Nem sempre Deus quer falar conosco. Eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou te ajudar, Deus é conosco e Ele está disposto a nos ajudar. Mas nós precisamos conhecer o bem e o mal para poder discernir. E o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele nos deu as Sagradas Escrituras. E através dela, nós teremos discernimento para vencermos o mal. As armas estão aqui. Fiquem com Deus. Se você foi abençoado, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tomem para elas as armas espirituais necessárias para vencer os principados e as potestades e os dias maus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.